Mas eu tô aqui com um vídeo bastante esperado por vocês da peça do AirPods Pro da Jenny. Vocês entendem quando eu falo assim, né, que é o AirPods Pro da China, cujo qual possui finalmente áudio espacial funcional, ou seja, se a fonte de som tá vindo ali, ó, se eu virar um pouquinho, começa a vir tudo pra cá, e se eu virar ao contrário, começa a vir tudo pra cá. Cara, finalmente, cabeça rastreável, conforme os usuários da Apple entendam esse termo, vocês da Android também entenderão no decorrer desse vídeo, além de demais funções, cujo qual aproximam ele, cara, vou falar pra vocês, tá lá no pezinho de como se fosse você ir lá na loja da maçã adquirir o seu, porém, cara, em termos de valores, ó, maravilha, hein? Nesse vídeo eu vou passar para vocês também o meu feedback de 2 semanas de uso, sendo um feedback totalmente claro, específico e sincero, cujo qual citarei os prós e contras que eu já tenho aí dessa vivência. Então já deixa o seu like e comente a palavra barba. Se você quiser ajudar financeiramente o canal também, tem aqui um botãozinho, ó, aqui embaixo, que é o Valeu Demais, que você pode doar qualquer quantia que será usada diretamente, revertendo para isso que vocês estão vendo. I put a four on my spine, little baby, she told me that I gotta do better. Stuck in my ways and I'm never gonna change, you can't hate on me, young and I know better. Speaking your language in law, I don't give a fuck, so I'm calling you Rosetta. When it rain, double R's on my umbrella. I know the pain, now I'm looking for a vendetta. Red roses on your pedestal, put my pain inside a backwood. Fuck game, Começando pelo unboxing dessa maravilhosa peça que possui o chipset mais atualizado e estável do momento, que é o Huion A6 Pro. Não tenho nada o que falar, a não ser que realmente a perfeição é demais, cara. Aquela abinha para você rasgar aquele plástico de fora, depois quando você abre, você vê que o manual também tem aquelas bordas arredondadas. Inclusive, li comentários recentes com esse lançamento, que até a cor da caixa foi modificada para ser o mais semelhante possível até isso. Mas o grande diferencial veio naquela caixinha que tem as ear tips, inclusive tamanhos P e G, para quem não sabe, tamanho M já está neles, que ela agora é de plástico. Já digo a vocês que eu tive uma ótima experiência com esse produto. Realmente ele me surpreendeu de primeira, principalmente em relação ao áudio espacial, cujo qual eu vou tratar mais pra frente desse vídeo. E também conforme eu vá desenrolando aqui as funções, vocês vão vendo que eu vou falar alguns macetes ou então alguns toques a mais relativos ao meu tipo de uso. Olha aí, atenção vocês compradores apressados do Brasil que acreditam e caem em golpes de que determinado valor aí é vendido como se fosse o da maçã, hein, gente? Ó, tem gente que está comprando essa exata peça. Aliás, as peças mais baratas já tem gente comprando e vendendo como se fosse o da loja da maçã, tá? Vocês entenderam o que eu tô falando. Então, ó, golpe tá aí, cara. Cai quem quer. Por que eu tô falando isso? Porque além de todos os detalhes estéticos e da finalização dele serem maravilhosos e o plástico, a pegada do plástico, cara, eu pude finalmente testar o original. E realmente eu tô vendo que esses materiais utilizados estão muito, assim, nota 9.8/10, se for comparar. Estou entendendo conforme eu falo essa loja da maçã, né? É claro! Somado a isso, o serial number da caixa é o mesmo do fone, da basezinha dos fones. Quando você pega, tira e olha assim, é o mesmo. E também é o mesmo da case. Vocês entenderam a parada aqui então? Quando você bota no site, você tá vendo aí já o que acontece. Tá? A mesma coisa no Bluetooth, quando você pareou ali no iPhone, dá pra ver lá, cara. Saca? É bizarro. Tem de golpe aí pelo país já espalhado. Sobre o pareamento, pra galera do iPhone é a mesma coisa. Abriu a tampa, mantém pressionado o botão, seguindo as instruções do pop-up. Prontinho, tudo feito perfeitamente, vai poder fazer o rename dele. Enfim, é perfeito. Perfeito todo aquele menuzinho com as opçõezinhas, teste de ponteira, teste de áudio espacial, agora finalmente vai ser funcional mesmo. Você vai clicar, vai ativar a função, você vai fazer assim, cara, você vai ter toda aquela sensação que de primeira pra mim foi muito estranha. Já pra gente, que galera do Android, ó, eu tô junto nessa. O pareamento é um pouco diferente. Pode ser que você ache que tá bugado, tá com defeito, não vai parear, ferrou, só funciona na Apple. Não. Eu lembrei que eu tinha lido no fórum e ele também precisa que você abra a tampa, Bluetooth ligado no celular, e você mantém pressionado alguns segundos atrás ali o botão para aparecer o nome do Bluetooth. Pronto, era só isso, cara. E o melhor dos mundos agora pra gente aqui no Android, cara. Vocês vão conseguir baixar, que é muito
muito legal, cara. Ele gera uma era do Android. Lembrando que esse aplicativo só a Jenny que vai te enviar, porém aqui também, como eu estou fazendo o vídeo, vou colocar no descritivo aqui o link para download. Pode ser que esse link mude, então se alguém vai comprar com ela depois aí, também vai conseguir ver níveis de bateria, seja da case, seja dos dois fones. Lembrando que para poder ver o da case tem que botar um fonezinho dentro. Vai conseguir ligar e desligar o modo gamer, inclusive eu vou mostrar mais para frente desse vídeo a relação de latência, ele desligado e ele ligado. Também vai conseguir ligar e desligar a detecção de in-ear, que é aquele autoplay, autopause quando você tira um lado. Inclusive isso daí tem um vídeo aqui no canal que é sobre as soluções de 11 problemas, se não me engano, que são reincidentes em todas as peças, seja da loja da maçã, seja da China, dos AirPods Pro. Assim como também você vai conseguir configurar o que faz cada lado. E o legal disso é que tem como você botar para chamar assistente de voz em qualquer um dos lados ou então nos dois do celular. Claro que isso daí tem que estar pareado também via Bluetooth. Então você pode deixar o celular na mochila, pressionou, assistente de voz, que horas são? E você ouve diretamente nele, não ouve lá no celular. O app funciona muito bem, só que para mim só faltou uma coisa, que é aquele esquema do localizar, né? Que é o via Bluetooth, onde foi a última conexão, e aí ele vai te mostrar um mapinha disso. Vamos tratar sobre a parte de baterias e recarga desse carinha aí, ó. Tem algumas coisas importantes que eu tenho que citar para vocês, porque eu fui buscar a própria Jenny para me tirar dúvidas e questionamentos que foram frequentes em todas as outras peças que eu já mostrei aqui no canal. Qual wattagem final que eu uso de recarga, né? Ou seja, quantos amperes eu posso usar, qual tipo de fonte eu posso usar para isso tudo, e também a relação de wireless charging, carregamento sem fio, como que eu posso fazer de maneira que não danifique. Primeiro ponto, ela já fala para usar, logicamente, o cabo que vem com ele, plugado de preferência em fontes que disponibilizem no máximo 10 watts de final, ou seja, 5 volts 2 amperes. O que nos diz que fontes Supercharge, Quick Charge ou Fast Charge, ou que seja, não podem ser utilizadas, com o perigo de gerar uma sobrecarga, mesmo ela também tendo me confirmado que ele tem a proteçãozinha de circuito, mesmo assim pode gerar uma sobrecarga e ó, se finir, danificou o seu bonitinho, tá? E depois não vem reclamar comigo. Depois de assistir esse vídeo, você não vai mais ter dúvida nenhuma. Se for recarregar via wireless, a informação já é outra. Não pode passar de 7 watts de final. Então já tem que ser repensado também qual fonte você vai usar. É melhor você plugar logo no USB de laptop, computador ou TV. Via das dúvidas. Ela também complementa o que por um acaso é problema de muitos, que alguns cabos genéricos não vão funcionar, mesmo que ele recarregue algum outro fone ou algum celular seu. Não adianta, ela diz que tem cabos que não vão funcionar na recarga nesse produto dela. E para finalizar essa parte de recargas, ela coloca uma observação para os dias quentes, que pode ser que você sinta mais o seu fone esquentar ao ouvir músicas, ou então esquentar na recarga. Como o nosso país é mais quente, ela já fala isso para a gente ficar ligado e não tomar nenhum tipo de susto. A termos de recarga, a case, a bateria dela desceu um bocado mais rápido do que eu imaginava. Então, no final das contas, daria para recarregar cada fonezinho pelo menos acho que 2,5 vezes, só que eu esperava para uma recarga até 3 vezes para cada fone. Cada fone demora mais ou menos 1 hora para carregar dentro da case, e a case demora mais ou menos 1h40 por aí para também ter 0 a 100%. Se você ainda não colocou um fone de ouvido aqui nesse vídeo, cara, agora é a hora, porque é onde eu vou te mostrar testes de Active Noise Cancelling e Transparency Mode para que você consiga ter a sensação do que esse produto pode te disponibilizar, mesmo que não seja uma sensação, uma experiência 100%, do qual temos aqui um chipset Huilian A6 Pro, dito que trabalha nas faixas de 38 até 42 decibéis de corte de frequência. Motor de carro, motor de ônibus, cara, eu viajei do lado do motor do ônibus, VLT, metrô, barca, o que for, cara, aquele gravezão que tá sempre presente, aquela barulheira às vezes, vai fazer assim, ó, fum. Você vai entrar no seu mundo, que você vai falar, realmente, cara, eu não sei onde que eu tava vivendo antes de ter um fone com Active Noise Cancelling. É bizarro.
Pessoal, rua movimentada, com muito vento. Esse é o resultado da captação de microfone desse fone aqui da Jenny. Logo logo eu vou na rua ali que é mais calminha, vocês vão ter a percepção da diferença aí em relação a algoritmo de cancelamento de ruído e tudo mais, tá? Vamos lá. E essa aqui é a rua mais tranquila, com pouco carro passando, porém tá dando um ventinho também, então não sei. Eu já vi o resultado anterior na rua ali de trás e gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E vou pra garagem agora. Cara, não teve como não filmar isso daqui. Olha isso daqui, ó. Vou até baixar um pouco mais a exposição. Olha esse céu. Olha esse céu. Isso é louco. Vamos lá, pessoal. Aquele clássico teste aqui da garagem. Quem acompanha o canal já sabe que agora eu vou começar a rolar aqui, ó, igual a baiana aqui, ó, enquanto eu falo, para poder saber se vai picotar ou não. Tá? E caminhando meio aleatoriamente até me distanciar o máximo possível do celular. Logicamente, não é uma coisa muito estrita aos 10 metros, não sei quanto é que dá, mas enfim, cheguei no final da garagem. Agora eu vou lá para outro canto, ó. Normalmente aqui, até os melhores não dá para botar muito aquela pressão só porque ele é o chipset top de linha. Ah, nossa, um William A6 Pro. Não dá muito para dar certeza também, só baseado nisso, que ali no final ele não vai picotar, não vai perder contato Bluetooth, tá? Não tenho certeza. E agora eu vou pegar o celular na mão, que tem uma cisterna funcionando ali, para a gente tentar perceber a diferença de algoritmo quando a gente entra no quesito de CVC. Aquele algoritmozinho que dá uma digitalizada e corta um pouco do ruído externo. Olha só, vou continuar falando, agora eu estou do lado da cisterna, deixa eu acender o LED. Deixa eu acender aqui as luzes da garagem. Ó, tô do lado da cisterna, cara, literalmente do lado. Do lado. E eu vou continuar falando para vocês verem o que acontece com a minha voz. E agora eu vou pra cá. E aí, fala pra mim se por um acaso esse algoritmo foi bizarrinho ou não. Para termos de comparação, não estou captando com um AirPods Pro. Se liga na diferença, ó. Vou chegar perto dos cisternas agora, ó. Se liga. É ou não é uma diferença considerável? Eu achei uma diferença considerável. Então vamos ao momento de apreciação da qualidade de áudio deste belíssimo produto disponibilizado pela Jenny, que é o top de linha da loja dela. A música se chama Everything, do Bridget Cross. Cara, é um som muito gostosinho de se ouvir, cara. Tende um pouquinho para aquele som um bocado aveludado. Traz um bom bocado de vocal. A guitarra dá para ser muito bem ouvida. A bateria fica um pouquinho mais escondida. Você consegue ouvir mais as tendências de agudos dessa bateria, seja a caixa, o hi-hat, menos um pouquinho, tá um bocado recuado. Bumbo tá recuado, ou seja, graves não estão tão presentes. Então é um som um bocado assim, menos encorpado, um pouquinho mais frio. Mas que nada que uma mudançazinha ali ó, na equalização, tá ligado? Nada que isso não resolva. O áudio espacial, como vocês já ouviram uma citação minha nesse vídeo, realmente me surpreendeu, cara. Eu já tinha a experiência desse produto da loja, né, oficialzão da loja, e já foi uma coisa assim que eu falei, cara, troço legal pra caramba, cara. Antes eu tinha um certo preconceito, devo dizer pra vocês, que era a relação do quê? Cara, eu não tô num ambiente de cinema, que a gente tem todo um ambiente surround fixado ali, marcado, né, com diversas caixas. Às vezes cai uma pedra lá no lado, lá e você faz assim. Porque todo o sistema de som gera uma imersão tão grande que você mesmo tem que ter uma ação física, né, de olhar para aquele ponto. Então eu já imaginava que fosse algo assim, pô, cara, não é igual. E quando eu liguei, eu lembro que até qual foi o filme que eu botei. Foi uma cena do filme Doutor Estranho. Olha as coincidências. Que tá lançado aí o segundo, né? Ainda vou ver. Enfim, foi uma cena do filme que parece que uma... Eu não lembro agora o nome, mas enfim, ela abre um portal num lado assim, cara. Então, numa tela de celular, o portal tá ali na esquerda quando abre, o som te traz pra olhar aquele negócio e quando você olha, ele te puxa pra aquilo, saca? Porque todo o som daquele detalhe
agora é exposto para os dois lados, sabe? É mais ou menos essa... Eu não tenho outra forma melhor para explicar para vocês. Então, um detalhe da cena é mais ouvido, vamos dizer assim, conforme ele chamou a sua atenção, do que se fosse eu olhar direto para a tela, para um ponto só, e eu faço isso aqui só com o olho, ó. Eu desvio o olho para aquela atenção. É diferente. Então, nesse quesito, eu fiquei surpreso, realmente. Tem a sua aplicação. Obviamente, eu não vou ficar vendo vídeos e mais vídeos com espacial mod aqui. Eu acho que eu prefiro botar o meu celular num óculos de realidade virtual, botar o filme ali e colocar no aplicativo de VR numa sala de cinema e ficar lá, como eu já fiz várias vezes. Assistir filme de cinema sentado no sofá da sala, saca? Então é surpreendente. De vez em quando eu sei que eu vou ficar com curiosidade de assistir um vídeo ou outro ligando ele e eu vou assistir. Mas se formos tratar de música, eu não consigo entender. Porque ele cai a qualidade da música e, sinceramente, gente, não tem por que ouvir música com áudio espacial. A não ser que tivesse assim um CD de uma gravação de uma orquestra num ambiente totalmente 360. Ou seja, ao meu redor, ao redor do público, tem toda uma orquestra. Aí já faz sentido, porque você vai ouvir uns instrumentos aqui, você vai ouvir de lá. Pô, agora eu tô ouvindo que os violoncelos estão vindo aqui de trás de mim. Quero ouvir melhor eles. Aí você faz assim, ó. Aí você ouve melhor eles, saca? A não ser que tenha algo desse gênero, pra mim não faz sentido. Principalmente pelo fato que eu citei, cai um bocado a qualidade do áudio. Mas Ieto, fala pra mim então quais foram os prós desse produto pro seu tipo de uso. Toda a parte estética, com certeza é um pró nesse quesito. O volume final pra mim foi extremamente satisfatório, ainda mais quando eu ligo o Dolby Atmos do meu celular. O microfone de captação, gente, sério, isso daí realmente me surpreendeu demais, assim. Certamente o Active Noise Cancelling e o Transparency Mod também se destacam nesse produto. E para finalizar, o aplicativo, que com certeza vai gerar uma baita de uma satisfação para todo usuário Android, assim como gerou em mim. Já os contras desse produto, continuando falando sobre o aplicativo, cara, podia ter duas coisinhas aqui, ó, o teste de ponteiras e também aquele lance do localizar. A bateria da case também poderia dar um upzinho ali, eu não sei se de repente foi essa peça que eu recebi, ou se todas elas são assim. A equalização desse fone também poderia ter vindo melhor, mas aí isso é muito particular. Como eu disse, teve amigo meu que testou e já não falou nada, não reclamou de nada, nem precisou ligar o equalizador que ele utiliza para outro fone. E um detalhe que eu tenho que citar por conta desse produto ser o que eles chamam assim de como se fosse o mais próximo da loja, né, da maçã. Então tem que falar cada detalhezinho, que foi o furinho do LED. Também não sei se foi só nessa minha peça, que ele não é perfeito. E em breve eu trarei comparativos diretos com a peça do Shawadou e também com a peça do High City, que inclusive é um dos mais pedidos por vocês de todos os tempos. Novamente eu cito, o link para compra está aqui embaixo. Clicando nesse link você vai rolar a página até o final, clica no contato via WhatsApp, manda mensagem, primeira coisa que você fala, ó, vim do canal Mazeto do YouTube, quero essa peça V4.7 Huilian A6 Pro, que é a mais top, com logo ou sem logo, vai da sua escolha, e pergunta se rola um linkzinho do AliExpress para vocês adquirirem por lá. Mas, Ieto, tem perigo comprar por fora, diretamente no site dela? Gente, não tem perigo, podem ficar tranquilos. O frete que ela vai enviar é um frete um pouco diferente, que eu só consegui rastrear utilizando um outro aplicativo, que eu não lembro agora, mas tá na tela já. Mas não tem problema, porque depois, quando ele chegou no Brasil, ele atualizou. É igual o AliExpress faz, só que a diferença é que, provavelmente, essa transportadora não envia para a Jenny o código que vai ser gerado no Brasil. No AliExpress, assim que você comprou e ele já está preparando ali tudo, saem os dois códigos, sai o do China e sai do Brasil, e eles enviam para a gente do Brasil. É só isso, mas esse aplicativo já sana todas as dúvidas, porque eu fui acompanhando tudo certinho, e no dia que chegou na minha casa atualizou tudo perfeitamente. Curtiu esse vídeo? Deixa seu joinha aqui embaixo. Quer ajudar financeiramente? Clica naquele botãozinho que eu já falei para você, que é o Valeu Demais. Também te convido a se inscrever no canal e marcar aquele sininho de notificações para que vocês recebam todas.
Quem já está inscrito, confere se continua inscrito, é muito importante, porque o YouTube de vez em quando dá doida e dá uma rapada ali geral na galera. Não sei se aconteceu contigo, mas faz esse confere que é jogo rápido. E ficando comigo durante mais alguns segundos, vocês verão alguns cards na tela em 3, 2, 1 e fui.